Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo certo? Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Sim? Bom dia. Dá Bom para dia. dá para escutar sim. Beleza. Valeu, Gabriela. Maravilha. Chegando aí na nossa última semana, né? Eis, finalmente. Chegando aí na reta final. Como estão os outros cursos também? Algum curso já terminou já? Equações, cálculo e estruturas. Já acabaram? Sim. Caramba. Equações tem apresentação hoje. Depois da apresentação aí acabou de ver. Sim. Povo rápido, né? Bom, a nossa também termina terça que vem, né? Então, aí já está basicamente chegando no final aí. Então, esse é o nosso último tópico, né? Que é a parte de gravitação. Né? Eu quebrei esse conteúdo aí em duas aulas, vocês já estão com os slides aí, né? Tanto da aula de hoje quanto da aula de quinta-feira, né? Falando aí sobre a parte de gravitação. Na aula de hoje a gente vai ver os primórdios, né? O início aí, que é o que a gente chama de leis de Kepler. Vamos lá, vamos começar aí com essas ideias primordiais aí para o estudo de gravitação. Então, primeiramente, né, a gente vai estar estudando aí a interação da gravidade. Né? Então, a gravidade, dentre as quatro forças fundamentais da física, né, a eletromagnética, a eletronuclear forte, a eletronuclear fraca e a gravitacional, ela é a mais fraca, né, entre elas, justamente porque ela é uma força que age à distância, né, uma força aí que atua de maneira longínqua, né? E ela age desde corpos pequenos, né, como átomos, pessoas, carros, moléculas, etc., e até corpos grandes, né, estrelas, planetas, satélites, galáxias, etc. Então, numa escala universal, né, a força da gravidade é a força que controla aí a evolução do universo. Então, essa é a ideia nossa de gravitação. Os primórdios, né, do estudo do céu. Então, tudo começa aí com o nosso Cláudio Ptolomeu, né, no século II depois de Cristo, né? Ptolomeu aí colocou nas ideias dele, né, o famoso geocentrismo, né, aonde a Terra estava no centro, né, do nosso sistema solar e todos os outros astros, né, todos os outros planetas giravam em torno da Terra, né, o que a gente chamava de epiciclo. Então, tinha aí os epiciclos. Eu preciso abrir aqui o PDF depois. O PowerPoint, porque tem alguns GIFs aqui nessa apresentação. Com o fim da Idade Média, né, aí justamente aí o obscurantismo da igreja durante a Idade Média, a gente chega aí no Renascimento, né, e aí entra em cena o Nicolau Copérnico, né, em 1530, propôs a teoria do heliocentrismo, aonde a Terra não está fixa no centro do universo, e sim girando numa órbita circular ao redor do Sol, como os demais planetas. Né? Então, esse modelo de Copérnico foi, a princípio, extremamente refutado, né, porque onde já se viu, né, a Terra não ser o centro do planeta, né, onde está aí o egocentrismo, né, para dizer assim, né, das pessoas, e onde se viu o Sol estar no meio, né? Então, foi extremamente refutada, mas depois se provou verdade, né? Eu preciso abrir o nosso PowerPoint agora, porque tem algumas animações aqui. Deixa eu abrir o PowerPoint. Tem uns gifzinhos aqui. Só para explicar algumas coisas que quebraram aí, né, as ideias de Copérnico e de Ptolomeu, né, o que diferia uma coisa da outra. Vamos lá. Vou apresentar. Zoom, compartilhar.
Vocês estão vendo os movimentos? Estão vendo os GIFs? Tá dando para ver? Sim. Sim. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é a principal mudança, né? O change key aí, né? Do heliocentrismo para o geocentrismo. Então, a dificuldade estava em explicar o que chamava de movimento retrógrado dos planetas, que era o famoso problema de laçada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você está observando, né, nessa figura que está aqui à nossa esquerda, está o movimento do planeta Marte em relação a Urano, né? Urano seria essa linha aqui no fundo, né, pequenininha aqui. E aí você vê que o movimento de Marte, ele tem essa laçada, né? Esse movimento retrógrado aqui, e depois ele volta, né? O que é essa ideia de laçada? Ela era tentada explicar, né, por epiciclos, né, no geocentrismo, né? Então você vê aqui, ó, né, que tá aqui a Terra, né, que seria essa bolinha verde aqui no meio, né? E aqui está o planeta Marte, né? Então você vê que ele girava em torno da Terra, só que ele girava em epiciclos, né? Então eles tentavam explicar esse movimento de ida e volta, né? Ó, que é o que ele faz aqui em relação às estrelas, né? Justamente aí por esse conceito de epiciclo, certo? Então essa era uma tentativa do geocentrismo de explicar, né, esse movimento aí retrógrado que era o chamado problema de laçada. Já no heliocentrismo, né, a gente sabe, né, que quanto maior a velocidade, quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade orbital do planeta, né? Então você vê aqui, ó, né, aqui olhando a Terra como referência aqui, né? Então, se olhar só a Terra e olhar o movimento do outro planeta, vai parecer realmente, né, o outro planeta ele não tá fazendo ida e volta, né? Ó, ele está aqui, né, rotacionando, certo? Só que aí parece, né, olhando aqui no movimento aparente, né, na paralaxe aqui da visão, que ele está fazendo esse movimento de laçada, ida e volta, né? Mas na verdade não, né? Então é explicado justamente pela velocidade orbital do planeta. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido, né? Aqui parece que o vermelhinho ele está indo e voltando, né? Mas ele não está, ele está numa constante, né, seguindo aqui, e esse outro também. Então, por causa da paralaxe, por causa da velocidade dos planetas, né, a gente tem essa visão aqui de movimento de laçada, né, movimento retrógrado aí em relação a um outro planeta, né? Então, o heliocentrismo consegue explicar isso melhor, né, sem ter que colocar esses epiciclos no meio aí em relação ao geocentrismo, né? Isso foi uma das causas, né, que acabou quebrando, né, a teoria, né, do geocentrismo aí pro heliocentrismo. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Sabiam disso? Eu já tinha visto uma vez estudando gravitação. Certo, beleza. Então, essa é a principal divergência, né, entre os modelos, né, logicamente, né, depois da Terra e do Sol ser o centro aí do sistema solar. Vamos voltar para o nosso PDF. Cadê? Aula 20, aqui. Né? Eu vou sair aqui desse... Como é que eu saio daqui? Vou fechar, porque não tem mais GIFs aqui. Vai ficar travando nossa aula aqui. Sair. Ok. Sair aqui do PowerPoint. Pronto, só o nosso PDF. Exibir a apresentação. Zoom. Aí, apresentação. Estão vendo de novo, né? Estão vendo eu rabiscar na tela aqui? Sim, sim. Sim, então tá bom, beleza. Então, agora parou, né, os movimentos, agora a gente está no PDF. Então, essa é a divergência aí entre o heliocentrismo e o geocentrismo. A gente não pode deixar de falar, né, de astronomia sem falar do nosso amigo Tycho Brahe, né? Então, o Tycho Brahe, ele foi um dos últimos grandes astrônomos observacionais. Né? Por que observacional? Porque naquela época não existia telescópio, né? O telescópio aí que a gente conhece, ele foi inventado por Galileu Galilei, né, em 1609, né? Ou seja, o Tycho Brahe aí entre 1546 e 1601, ele era um astrônomo do tipo observacional, né? Então ele fazia observações a olho nu, né? E ele usava os instrumentos, né, que a gente chama aí de
sextante, astrolábio, né? São instrumentos aí de medidas de arco de ângulo, né? Em relação à observação. E ele mesmo fazia esses instrumentos. Eles tinham aí, né, instrumentos com precisão aí de 1 minuto de arco de ângulo, né? Aqui tem uma foto embaixo aqui, ó. Olha o tamanho do sextante, né, em relação a uma pessoa aqui, né, justamente aí para estar medindo a posição, né, de um astro, né, de um corpo celeste em relação ao movimento, né? Então, o trabalho dele proporcionou, né, um patrocínio aí do rei da Dinamarca e ele conseguiu produzir o seu próprio observatório. Lembrando, observatório, né, sem telescópio, beleza? Perto de ele morrer, né, ele contratou um ajudante para estar aí auxiliando ele nas pesquisas, né, nos dados, né, que era um rapaz chamado Johannes Kepler, né? Olha só, né, a ciência aqui, a história, elas têm umas coincidências semelhantes, né? O melhor astrônomo observacional, né, contratou aí um dos melhores matemáticos para estar trabalhando junto com ele, né? Aí, 1 ano antes dele morrer. Olha só que coisa, né, que coincidência. Então, em 1600, ele chamou o Kepler para trabalhar com ele, e em 1601 ele morreu. E aí, o que aconteceu? O Kepler herdou, né, todos os trabalhos, todos os dados, né, do Tycho Brahe, né, e começou a trabalhar, né, com esses dados, né, começou aí a estar brincando com isso, né. Então, ele sempre foi aí um grande entusiástico do heliocentrismo, né, e ele era do tipo, ele era austríaco, né, foi trabalhar com o Tycho Brahe em Praga, na República Tcheca, certo? Então, tá aqui uma fotinho do Kepler, né, e ele herdou os dados do Tycho Brahe. E aí ele enunciou, né, as leis de Kepler, certo? Com os dados do Tycho Brahe. Então, só para a gente ter uma ideia, né, nessa figura que está aqui, ó, né, não sei se alguém assistiu aquele seriado Cosmos, mas na versão antiga, com o Carl Sagan narrando ainda. Vocês chegaram a assistir isso? Dos anos 80? Nunca assisti, não. Nunca assistiu o original? Com Carl Sagan? Lá do originalzão, lá dos anos 80, eles têm um episódio que é chamado de Harmonia dos Mundos, que fala justamente sobre o Johannes Kepler. Então, o Kepler, ele era um cara tão fissurado em simetria, em geometria, né, em perfeição, que ele tentava, né, era um entusiástico defensor aí do heliocentrismo, e ele tentava, né, matematicamente provar, né, que os planetas giravam em círculos perfeitos, né? Então, ele tentou aí, por muito tempo, adaptar os dados do Tycho Brahe para que os planetas tivessem órbitas do tipo circulares, né? Ele imaginava, né, segundo o que o Carl Sagan fala lá naquele episódio, ele imaginava que se ele conseguisse equacionar isso em circunferências perfeitas, né, ele conseguiria basicamente achar uma relação áurea, né, e escutar a música divina, né, da criação, alguma coisa do tipo, né, era o que ele pensava na época, né, em 1500 e 1600 e pouco, né, o pessoal pensava nessa ideia aí. Então, ele que tentou por muito tempo, né, equacionar, né, os planetas como sendo órbitas circulares. Só que ele não conseguiu, né, não rolou, fazia cálculo e não batia, né, os instrumentos do Tycho Brahe eram precisos e os cálculos não batiam, né. E aí, num certo dia, ele falou assim, e se a órbita for do tipo elíptica, né? Então, no livro dele aqui, Astronomia Nova, em 1609, né, por coincidência, aí, o mesmo ano que Galileu inventou o telescópio, ele jogou a expressão aí num dado de elipse, né, e o negócio bateu perfeitamente, né? Então, os dados aí estavam precisos, e aí surge a primeira lei de Kepler, né, onde a órbita de cada planeta é uma elipse, e o Sol está em um dos focos aí dessa elipse, né? Como consequência, né, dessa órbita ser elíptica, a distância do Sol em relação ao planeta varia, né, conforme aí a sua órbita, né? Aqui tem uma elipse bem excêntrica, né, mas na verdade a gente vai ver ainda na aula de hoje que as elipses, na verdade, elas são extremamente quase circulares, né? A excentricidade das elipses dos planetas é muito pequena, por isso que ele tentava aproximar por círculos, né? Mas na grande realidade aí, elas eram aí
elípticas com excentricidades pequenas, né? Então, está aqui aí a capinha do livro dele aqui, Astronomia Nova. Beleza? Então, essa é a primeira lei de Kepler. Só para a gente relembrar aí alguns elementos de elipse, né? Então, está aqui a nossa elipse, né? Com uma grande excentricidade aí. Né? Então, está aqui o nosso Sol em um dos focos, né? Então, foco F, o outro foco está aqui, F', certo? E aqui está o planetinha, né? Com massa M aqui. Opa, voltando aqui. Orbitando a elipse, né? Eu tenho aqui a excentricidade, que é o E, né? Esse parâmetro que está aqui, ó, Ezinho. Se ele é 0, eu tenho um círculo, né? E se eu tenho o E igual a 1, eu tenho uma elipse do tipo perfeita, né? Então aí o parâmetro de excentricidade. E outros parâmetros que eu tenho, né? Numa elipse, então, a gente tem o A, né? Que é essa distância que é chamada de semi-eixo maior, né, que é justamente aí a distância de uma das bordas até o centro da elipse, no horizontal. Eu tenho a distância B, que é o que eu chamo de semi-eixo menor, né, que está aqui nessa outra distância, Bzinho semi-eixo menor. E existem aí dois raios, né, em relação à posição do Sol, né, na órbita, que é chamado de raio de periélio, né, aqui, que é a distância do Sol até uma das bordas aqui, né, que é o mais perto, chamado raio de periélio, e eu tenho outra distância chamada de raio de afélio, que é a distância mais longe, né? Então, posição do Sol de um dos focos até a outra borda, né, é o raio de afélio. A gente tem a expressãozinha, né, que o raio de periélio mais o raio de afélio é 2 vezes o A, né, que é o nosso semi-eixo maior. Então, essa é a nossa expressãozinha aqui para elipse, né, envolvendo os raios de periélio e de afélio, e a gente tem também a equação da elipse, né, acho que aqui é o quadrado, né, se não me engano, aqui, ó, faltou um quadrado embaixo aqui de A quadrado, B quadrado, né? Então, essa é a nossa equaçãozinha de elipse, né, que a gente conhece aí das cônicas, né, da geometria analítica. E aqui está o valor da excentricidade da Terra, né, ele é 0,0167, né, ou seja, quase circular, né, por isso que ele tentava colocar aí as órbitas como sendo circulares, mas elas não batiam, né? Porque é quase um círculo, é uma elipse aí bem próxima de um círculo. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Ok. Vamos lá, então, falar da nossa segunda lei de Kepler, que foi basicamente enunciada no primeiro ano, né, no mesmo ano aí, como sendo uma consequência, né, da primeira lei. Então, ele diz para a gente que, na lei das áreas, né, de 1609, a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais, certo? Então, imagina aqui que eu tenho o Sol, né, no foco aqui de uma elipse, certo? E meu planeta, ele está aqui, ó, indo do ponto C para o ponto D, né, bem no afélio aqui, bem longínquo, ou ele poderia estar aqui, ó, no periélio, indo do ponto A para o ponto B, né? Ou seja, se ele diz aí que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, significa que essa área, né, em vermelho aqui, né, o nosso A1 sobre delta T1, delta T, né, é igual a A2 sobre delta T, né? Então, eu tenho aí em intervalos de tempos iguais, né, varrendo áreas aí, né? No significado físico dessa lei, né, diz para a gente aí que ela se refere ao que eu chamo de momento angular. Eu vou explicar o que é momento angular no próximo slide. Tá? Outra consequência dessa lei é que quanto mais próximo do Sol o planeta está, né, maior é a sua velocidade, né? Então, a velocidade orbital também não é uma constante. Mais próximo do Sol, ele orbita mais rápido, né? Ele translada mais rápido, né? E mais longe do Sol, ele se move mais devagar. Beleza? Tudo bem? Dúvidas aí, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí o que é varrer áreas iguais em tempos iguais? Certo? Sim, sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender o que é esse momento angular. Então, deixa eu abaixar aqui o nosso chat, né? As nossas conversas aqui. Então, na segunda lei de Kepler, né? A ideia aqui
é que eu tenha nessa figura, né? Ó, vamos olhar para essa figura aqui, ó. Estou circulando em vermelho. Vou baixar o nosso chatzinho aqui. Então, o planeta varre essa área aqui, né? Então, tem um certo ângulo, θ, né? Então, ele está aqui, ó, com essa área. Bom, mas essa área, né? Como é que eu vou calcular essa área? Poderia estar aplicando uma integração, certo? Mas aí eu posso estar aproximando ela, né? Por uma área de triângulo, por exemplo, né? Então, tem o raio, né? Esse raio aqui seria o raio médio da minha órbita, né? Lembrando aí que o raio médio seria o semi-eixo maior, né? 2 vezes aí o semi-eixo maior dividido por 2, certo? Então, tá aqui o nosso raio médio da órbita. E aqui, ó, né, eu tenho um arco de ângulo, um Δθ, certo? E esse aqui é justamente o tamanho do meu comprimento de arco de ângulo, né? R Δθ. Se eu for calcular a área desse triângulo, né? Ele tem uma base aqui, R Δθ, uma altura R, né? Então, base vezes altura dividido por 2, está aqui aí o nosso triângulo, né? Então, essa é a minha área aqui, a variação de área aproximada, né? Lembrando aí que eu estou fazendo uma aproximação. Se eu derivo essa área no tempo, né? Então, derivo no tempo como o raio, né? Eu poderia estar considerando aí esse raio como sendo um raio médio da órbita, então ele é basicamente constante, né? Então, aí o raio seria uma constante. Eu vou estar derivando no tempo a variação angular, né, que é o nosso Δθ. Então, na hora que eu derivo no tempo, meio de r quadrado é uma constante, eu vou fazer aí a derivada no tempo de θ, que é a nossa velocidade angular, o nosso querido amigo ômega. Então, a variação da área do tempo é meio de r quadrado ômega, certo? Mas como é que eu relaciono isso com a quantidade chamada de momento angular, certo? Então, a gente viu aí durante o curso que eu tinha um momento linear, né? O momento linear, ele é dado por mv, certo? Massa vezes velocidade. Muitas vezes aí a gente via isso como quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade também. E o momento angular, ele é dado como o produto vetorial do raio, né, ou do vetor posição, vezes o momento linear, né? Então, esse pezinho que aparece aqui é o meu próprio momento linear, certo? Então, o L, né, ele vai ser aberto aqui como sendo um produto vetorial. O módulo de R é módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor vezes o seno do ângulo, né, onde P é o momento linear e o R é o vetor posição. E aí, eu vou fazer o seguinte, né, ó. O momento linear, ele está na mesma direção da velocidade, né? Uma vez aí que o nosso P, ele é mv, né? Então, o vetor velocidade, ele está na mesma direção em sentido do momento linear. Então, se o meu planeta ele está orbitando nessa direção aqui, ó, a velocidade também está aqui, né? Então, o P está aqui tangenciando a trajetória, tangenciando a órbita. E aí eu posso quebrar esse P em 2 componentes, né? Fazendo aí análise de vetores, é o P radial e o P perpendicular, certo? Quando eu quebro essa trajetória, né, esse vetor aqui em 2 componentes, se eu pegar o meu P perpendicular, esse P aqui, θ, certo? Ele está relacionado com o seno do ângulo θ, né? Então, o meu P perpendicular, ele é P seno de θ. E aí o que acontece? O P seno de θ, ele está aqui, ó, né, dentro do meu momento angular aberto aí como sendo um produto vetorial. Então, eu posso manter o R, está aqui o nosso R, né, e eu escrevo, né, como meu P seno de θ, o P perpendicular. Então, está aqui o P perpendicular, que é escrito como M velocidade perpendicular, né, que seria aí a minha velocidade, né, em relação a, como se fosse o braço de alavanca quando a gente estuda torque. Então, está aqui o meu V perpendicular. Só que o V, né, a gente viu aí no curso de cinemática da rotação, o V pode ser escrito como ômega-R, né? Aí a relação entre velocidade angular e o raio. Então, está aqui a minha velocidade escrita como ômega-R, né? E ainda que eu tinha antes, né, o raio e a massa. Reorganizando os termos, eu vou ter aqui, ó, mr quadrado ômega. Okay? Então, o meu momento angular, ele é mr quadrado ômega. Só que aí,
da área variando no tempo, né, o nosso dA/dt, eu consigo reescrever ele, né, em termos do momento angular. Então, se eu coloco aqui, ó, tem o r quadrado ômega, tá aqui, ó, r quadrado ômega, né, pegar outra cor. R quadrado ômega, R quadrado ômega. Se eu divido pela massa, certo? Aqui dos dois lados, eu reencontro justamente o meu L, né? Então, a variação da área no tempo é igual a L sobre 2m, que é uma constante, né? Então, isso aqui é o que a gente chama aí de constante do movimento, certo? Então, justamente aí, indicando a conservação do nosso momento angular. Tudo bem, galera? Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Sim, professor. Deu para entender. Beleza? Ok, então essa é a segunda lei de Kepler aí que prova justamente a conservação do momento angular, né? Dizendo aí que a velocidade orbital mais próxima do Sol é maior do que a velocidade mais longe do Sol. E isso explica para a gente, né, aí a relação da precessão dos equinócios e das estações do ano, né? Então, o que acontece? O planeta Terra, ele faz aí, ele faz, na verdade, são cerca de 20 movimentos diferentes, né? Se a gente for considerar aí toda a astronomia, né, envolvendo os movimentos de rotação. Mas 3 deles são os principais, que são o movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento de precessão, né? São os 3 principais movimentos. A translação é aquela que ela faz ao redor do Sol, a rotação é onde ela faz aí o entorno de si mesma, e a precessão, né, é um movimento parecido com o movimento de um peão. Já jogaram peão? Já? Sabe, peão? É um brinquedo de velho, né? Não sei nem se existe peão mais, né? Já joguei, já. Já jogou peão, né? Você amarra um barbante no peão, né? E ele gira, né? Só que ele gira com um eixo de rotação que é, tipo, variável, né? Então, o eixo de rotação, ele fica mudando de direção, né? Ele fica, tipo, bamboleando, né? É igual quando o cara tá atordoado, né? No Mortal Kombat, né? Não sei se vocês lembram aí, já jogaram Mortal Kombat, né? O cara fica ali atordoado, né? No finish ring, né? O cara fica assim, né? Balançando a cabeça para lá e para cá, né? É tipo esse movimento aí. Esse movimento eu assisti o filme ontem, mano. Então. Né? O cara fica bamboleando, né? Então, é o movimento de precessão, certo? É o movimento de peão, né? Então, é justamente essa a ideia. E o que acontece? O eixo de rotação do nosso planeta, ele não é simétrico, né? Existe aí uma diferença de 23 graus e meio, né? Em relação ao eixo que é do eixo de simetria do planeta, né? Então, ele rotaciona em torno desse eixo aqui. Então, a precessão, ela fica em torno justamente, né, desse 23 graus e meio, né, rotacionando de um lado para o outro, fazendo essa precessão. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho outro GIF, deixa eu achar. Vou ter que voltar lá no nosso PowerPoint. Espera aí. Eu fechei o negócio, agora eu vou ter que abrir de novo. Não devia ter fechado, né? Vamos lá. Abre de novo. Apresentação de slides. Os GIFs estão bem pesadinhos aqui. Aí. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Aí. Estão vendo aqui o movimento? O GIF? Dá para ver? Dá pra ver. Certo? Então, o que acontece, ó? Em relação aos movimentos, aqui tem uma visão superior, né? Ó, então, basicamente, aí uma órbita quase circular, certo? E aqui está o meu eixo de rotação da Terra variando, né? Então, conforme ele está precessando, né? Ó, o Sol, ele tem aí esses 23 graus e meio, né? Que seriam aí justamente a relação dos trópicos, né? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Então, dependendo da posição em relação à translação, a incidência de luz solar, né, ela é maior em um hemisfério, né, quando a gente tem aí os solstícios, por exemplo. Então, você tem solstício de verão no norte
e agora eu vou ter um solstício de verão no hemisfério sul, certo? E quando ele está passando pelos equinócios, né, aí que é justamente o ponto do meio, né, eu tenho a incidência de luz, né, exatamente nos dois hemisférios, né, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Você pode olhar aqui, ó, você dá para ver meu mouse, ó, tá vendo essa sombra aqui, né, essa linha que está aqui no mouse, né, ó. Então, aqui, ó, é a sombra da Terra, é onde é noite, né? Então, se você olhar aqui, ó, no solstício de verão no hemisfério sul, ele é noite, basicamente, em todo o hemisfério norte, né? Aqui eu tenho noite e dia com a mesma duração dos dois lados, né? Quando eu estou no solstício de verão no hemisfério norte, que é esse caso aqui agora, ó, eu tenho sol, basicamente, em todo esse pedaço aqui, que é o sol da meia-noite, né, lá no Polo Norte, e aqui eu tenho os dias mais curtos no hemisfério sul. E aí, quando eu inverto, né, no solstício de verão para cá, tenho muito mais sol na parte de baixo, né, do que na parte de cima. Essa é a ideia da nossa precessão. E as estações do ano. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Aqui tem uma outra figura aqui, ó. Né? O que significa isso? Significa que não é verão porque a gente está mais próximo do Sol. Ou não é inverno porque eu estou no ponto de afélio. Né? Não sei se alguém aí tinha essa ideia em relação às estações do ano. Né? Não é mais quente aqui porque eu estou mais próximo do Sol. Ou não é mais frio aqui porque eu estou mais longe do Sol. Essa ideia não existe. Né? Isso está relacionado com a precessão do planeta, com aí os movimentos de incidência do raio solar, conforme o planeta bamboleia, né, de um lado para o outro. Deixa eu sair da apresentação de novo aqui. E compartilhar a tela de cá. Zoom. Esse é o problema do PowerPoint aqui, que não pega GIF, né? Então, olha só, voltou, né, no meu PDF aqui, né? Vocês estão vendo os rabiscos agora, né? Sim. Certo? Então, ó, tá aqui a luz da noite e do dia, né? Ó. Então, quando o planeta ele tá aqui voltado, né, no solstício de verão aqui, ó, olha só, o trópico de Câncer tá aqui, né? Ó. Então, eu tenho o Sol o tempo todo nessa parte aqui, ó, o famoso Sol da meia-noite, né? Aqui no hemisfério norte. E no hemisfério sul, eu tenho noite sempre, né? Ó. Então, na Antártida aqui, ó, fica aqueles 6 meses de escuridão, né? Então, aqui é noite e aqui é sol. Né? Então, eu tenho muito mais sol no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, aqui é inverno para a gente e verão para eles lá em cima. Né? E aí, quando a Terra bamboleia ao contrário, certo? Então, está aqui a minha linha separadora de noite e dia. Né? Então, eu tenho o sol da meia-noite no Polo Sul, né? O nosso Polo Norte sempre escuro, aqui, certo? E aí, ó, o Sol ele incide basicamente aqui, né, no Trópico de Capricórnio, agora nos nossos 23 graus e meio, que é justamente essa distância, né, ó, 23 graus e meio. Aí. E aí é verão aqui embaixo pra gente e inverno lá em cima, né, no hemisfério norte. É por isso que o pessoal adota o horário de verão, né, justamente aí, porque eu tenho maior incidência de luz, né, durante o verão aqui no hemisfério sul, né, conforme o sol aí tá bamboleando, né? Então ele põe a cabeça para frente, depois ele põe a bunda para o sol. Né? Então, basicamente, essa é a ideia aí do movimento de precessão. E quando eu estou no equinócio, né, é basicamente simétrico, né? Ó. Então, os dois hemisférios aí, né, eles recebem a mesma quantidade de luz, aqui sendo primavera e outono, ou o contrário, né, aqui pode ser outono e primavera, o sol incide exatamente em cima do nosso equador, né, dia e noite aí tem a mesma duração nos dois equinócios. Tudo bem, galera? Pegaram a ideia das estações? Todo mundo já sabia disso? Tinha visto já também. Alguém tinha a ideia errada aí de que quanto mais próximo do Sol, mais calor a gente tinha aqui? Por isso que era verão? Sempre tem alguém que tem aí esse conceito errado. Não é vergonha nenhuma, viu, gente? Fiquem tranquilos aí. É basicamente um conhecimento mundano, né? Estamos mais próximos do Sol, né? Então tá quente aqui. Né? Então, mas não funciona assim, né? Funciona aí por causa justamente dos movimentos de precessão. Fica a dica aí para vocês. E a terceira lei, né, a famosa aí
lei harmônica, né, dos movimentos. Essa lei aí demorou um pouquinho mais de tempo para ser estipulada, né? Então, 1618, Harmonices Mundi, né, que é justamente aí aquela ideia que o Carl Sagan fez lá no Cosmos, né, aonde ele tinha tentado, né, organizar, né, o mundo aí, os planetas numa harmonia, né, e na verdade ele conseguiu, né, fazer isso, né, só que não aí do ponto de vista circular, né. Ele tem aí uma certa aproximação para circular, mas a gente tem aí a terceira lei dele, né, que é o quadrado do período orbital dos planetas é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol, né. Então, essa lei estabelece para a gente que os planetas com órbitas maiores se movem mais lentamente em torno do Sol e, portanto, isso implica que a força entre o Sol e o planeta decresce com a distância ao Sol, né? Então, essa lei de Kepler, ela foi aí um dos, vamos dizer assim, um dos primórdios da lei de gravitação de Newton, né? Então, Newton se baseou na terceira lei de Kepler, né? Justamente aí a terceira lei de Kepler, ela complementa com a lei de Newton da gravitação, né? Para que a gente tenha aí essa constante, né? Esse diretamente proporcional significa que eles são uma constante, né? Ou seja, matematicamente falando, ele dizia que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo era uma constante, só que ele não sabia quanto valia essa constante, né? Essa constante aí foi ser usada, né, a partir aí das leis de Isaac Newton, né? Essa constante ela vale 4π quadrado G emisão, aonde emisão é a massa do Sol, que vale 2 vezes 10 a 30, o G é a constante da gravidade, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Né? E quando eu faço a continha, o K aí vale 2,959 10 a menos 19. Então, se a gente tem uma ideia aqui, ó, né, em relação aos planetas, olha só. Aqui é o período de revolução, né? Lembrando que revolução é o período de translação, não o período de rotação. Tá? E o raio da órbita é o raio médio da órbita. Tá? Então, eu estou fazendo aí uma média, né, em relação ao raio de Afélio, em relação ao raio de Perrier. Então, por exemplo, você pega Mercúrio tem uma revolução de 0,241 anos e um raio de órbita de 0,388 UA. O que é um UA? UA é chamado de unidade astronômica. Que é o padrão da distância da Terra ao Sol, né? Então, é a distância Sol-Terra, que vale aí 150 milhões de quilômetros. Essa é a nossa unidade astronômica, né? Note que aqui, em relação à Terra, né, é o nosso padrão, um UA. Então, se eu faço em relação a todos os planetas, né, essa constante aqui, ela dá basicamente a unidade, né, aí, normalizada, né? Então, essa constante vale, né, para todos os planetas do nosso sistema solar, né? Justamente aí porque a constante é baseada na massa do Sol, certo? Como é que eu chego nessa relação aqui? Vamos lá, vamos provar aí a terceira lei de Kepler. Então, imagine, né, que, né, numa órbita aí quase circular, né, onde eu tenho um raio médio aí do meu problema, meus planetas estavam se movendo, né, com um raio em relação ao ângulo θ, então a minha força gravitacional, que é a força de atração, né, ela se equivale a uma força centrípeta, certo? Então tá aqui a minha força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. A força gravitacional, que é a força de Newton, a gente vai ver ela em detalhes aí na quinta-feira, né, mas ela é dada aí como G emisão, emizinho, sobre R quadrado, né? Emisão a massa do Sol, emizinho a massa do planeta, e R é justamente a distância entre os dois, né? E G é a constante da gravidade. Já a força centrípeta é em relação ao resultante do planeta, né? Então, massa vezes aceleração centrípeta. A gente já viu que a aceleração centrípeta pode ser escrito como ômega ao quadrado R, certo? Então, está aqui a nossa aceleração centrípeta em termos da velocidade angular do Sol. Então, m ômega quadrado R. Ou seja, eu posso usar a relação do período, né, da velocidade angular, onde o período é 2π, né, ômega é 2π sobre o período, né, e eu consigo reorganizar aqui, né, e achar um período ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2π ao quadrado, que vai dar 4π quadrado, né, sobre o período ao quadrado. Está aqui o meu período ao quadrado. E aí eu tenho a lei de Kepler aqui enunciada, né, justamente aqui, ó, período ao quadrado,
proporcional ao raio médio ao cubo, né? Uma vez que esse R aqui, ó, quadrado, vai multiplicar esse Rzinho que está aqui, né? Então, tem um R médio ao cubo. Então, está aqui a lei dos períodos, né? Colocada aí, aonde esse 4π quadrado sobre GM é a constante, né? Lembrando que o A, né? O Azinho aqui é o meu raio médio, né? Que equivale aí ao semi-eixo maior da órbita, né? Uma unidade astronômica, que são 150 milhões de quilômetros, que é 1,5 vezes 10 a 11 metros. Maravilha, jovens. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, professor, tudo bem. Beleza mesmo? Ok. Maravilha, então. Vamos falar do exercício sobre as leis de Kepler. Vamos lá. Então, exercício. Determine, né, o período de revolução da Terra em dias, sabendo que o raio da órbita da Terra é uma unidade astronômica, né, 1,5 vezes 10 a 11 metros, a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, aproximadamente, e a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Então, eu vou usar a terceira lei de Kepler, né, então, período ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é uma constante, e essa constante K vale aí 2,959 vezes 10 a menos 19 segundos ao quadrado por metro cúbico. Então, usando a relaçãozinha aí, certo? O período ao quadrado, está aqui o nosso K, e está aqui o nosso raio ao cubo. Né? Fazendo o raio ao cubo, né? Então, esse 3 aqui, né, multiplica aí por 11, vai dar 33, e elevando 1,5 ao cubo vai dar 3,375. Então, assim, meu período ao quadrado, ele é 99,9866 vezes 10 a 14, tirada a raiz dele, ele vai dar 3,16101 vezes 10 a sétima segundos, né? Então, aqui está o meu período dado em segundos. Agora, eu tenho que transformar isso para dias. Então, um dia são 24 horas, que são 24 vezes 60 minutos, que são 24 vezes 60 segundos, né? Então, um dia equivalem aí a 86.400 segundos. Fazendo uma simples regrinha de 3, né? Então, um dia está valendo 86.400 segundos, X dias está valendo 3,1601 vezes 10 a sétima segundos. Fazendo essa conta, a gente vai chegar aí em aproximadamente 365,75 dias, né? Então, dá para usar a terceira lei de Kepler justamente aí para estar relacionando, né, os períodos com o raio médio da órbita. Beleza? Tudo bem? Certo? Dúvidas? Beleza. Tudo bem. Vamos fazer o mesmo exemplo para outro planeta, né? Ó. Aqui, em torno da regrinha do... Fazendo aqui para Marte agora, né? Então, raio médio da órbita de Marte, 2,28 vezes 10 a 11. Né? Massa do Sol, 2 vezes 10 a 30. Está aqui a nossa constante. Usando a lei de Kepler, vamos ter aí o período ao quadrado igual a KR ao cubo. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e elevar ao cubo. Né? A constante K está aqui. Então, 1,1852 vezes 10 a 34, que multiplica 2,959 vezes 10 a menos 19, vai me dar um período ao quadrado de 3.571 vezes 10 a 15, né? Tirando a raiz, meu período vai dar 5,922 vezes 10 a sétima segundos. Fazendo de novo aquela transformação, né? Um dia terrestre aí equivalem a 86.400 segundos, multiplicando em cruz, eu vou achar que um ano em Marte, né, um período de revolução em Marte, equivalem aí a 685,42 dias, né? Então, dá para usar também aí a relação do período para qualquer outro planeta, né? Apenas conhecendo o raio médio da órbita dele. Uma outra maneira de achar esse valor aqui, ó, né, é você usar a relação de constante para cada planeta, né? Ó. Então, período ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante. Então, se é uma constante, vale tanto para a Terra quanto para Marte. Então, eu posso usar aqui a relação de constância de período ao quadrado por R ao cubo para a Terra, é igual a constante, e período ao quadrado sobre raio ao cubo de Marte, né, para os dois, também é constante, é como se fosse um K igual a K. Né? Então, é constante para os dois itens aqui. E aí a gente pode só substituir os valores, certo? Então, colocando aqui os dados, né? Então, período da Terra, 1 ano.
Raio da Terra, raio médio da órbita da Terra, né? 1,5 vezes 10 a 11 metros. Raio médio da órbita de Marte, 2,28 vezes 10 a 11 metros. Né? Então, reequacionando aqui na multiplicação em cruz, né? Eu consigo encontrar que o período ao quadrado de Marte é o período ao cubo da Terra vezes o raio médio de Marte ao cubo, dividido pelo raio médio da Terra ao cubo. Substituindo os valores, né? Ó, aqui eu estou colocando em dias já o período da Terra, né? Ó, 365,25 dias ao quadrado, raio de Marte ao cubo, raio da Terra ao cubo, né? Fazendo a continha, eu vou chegar aqui que o período de Marte é 683,88 dias, né? Aproximadamente aí o mesmo valor que a gente encontrou, né? 685, 683 aqui. É que aqui eu usei 365,25 dias, né? Que seria o ideal aí do ano da Terra, né? E aqui eu tinha usado o meu ano da Terra como sendo 365,75 dias, né? Alguns errinhos de aproximação aí que a gente perde, né? Quando eu pego 4 casas decimais aí depois da vírgula. Mas a ideia é basicamente a mesma, a gente consegue achar aí os anos, os dias, né? Com uma dada precisão aí satisfatória. Beleza? Maravilha, galera, tudo bem? Tudo bem, professor. Alguma dúvida? Tudo certo? Vamos então fazer mais um exercício. Vamos lá. Então, olha o nosso amigo cometa Halley, né? Então, aqui, ó, o cometa Halley gira em órbita em torno do Sol com um período de 76 anos. Em 1986, foi a última vez que ele passou aqui, ele chegou à menor distância do Sol, que é a distância de periélio, que é justamente 8,9 vezes 10 a décima metros. Aí é perguntado, qual é a maior distância do cometa ao Sol, que é chamada de distância de afélio, e qual é a excentricidade da órbita do cometa de Halley. Então, ele vai combinar aí a terceira e a primeira lei de Kepler para estar resolvendo esse probleminha. Então, da terceira lei de Kepler, a gente tem o seguinte, né, aonde o período ao quadrado sobre o raio médio da órbita ao cubo é uma constante, né, que é 4π² sobre g emissão. Esse Azinho aqui, né, que é o meu raio médio da órbita, ele equivale justamente aí ao meu semi-eixo maior, né, da órbita. Então, o Azinho, né, quando eu isolo ele aqui na variável, né, na parte de baixo aqui, ele fica GMT ao cubo elevado a 1/3, né, dividido por 4π². Elevado a 1/3 porque eu tenho que tirar a raiz cúbica, né, do A. Né, então, elevo a 1/3 de um lado para tirar a raiz cúbica e elevo a 1/3 do outro lado, né, para fazer aí a equivalência matemática. Da primeira lei de Kepler, a gente tem aí, né, na nossa elipse ali, né, tá aqui o solzinho num dos focos, né, então eu tenho as distâncias, né, ó, o raio de periélio, o raio de afélio, que é o raio mais longe, né, isso aqui equivale a 2 vezes o nosso semi-eixo maior da elipse, 2A. Então eu tenho aqui que 2A é igual a o raio do periélio mais o raio de afélio. Se eu tenho o valor do A, né, aqui, dado por essa expressãozinha, certo? Que é uma constante, né? Eu tenho o período, eu tenho a massa do Sol, tenho a constante da gravidade, tenho π, consigo achar o valor de A. Né? E o raio de periélio ele me deu, né? 8,9 vezes 10 a décima metros. Então eu consigo achar, né, quanto vale meu raio de afélio, que é a pergunta que ele está fazendo no primeiro ali. Então, o Azinho, né, ele vai valer aí, quando eu substituo, né, a massa do Sol, aqui ele fez 1,99 10 a 30, mas é aproximadamente 2, né? O período 76 anos, que equivalem aí a 2,4 vezes 10 a nona segundos, né? Lembrando aí que a gente fez aquela relaçãozinha de um ano, equivalendo aí a 3,1536 vezes 10 a sétima, né? Então, você tem aí que um dia equivalia a 86.400 segundos. Só multiplicar esse valor por 365, né, aproximado aí, você vai chegar aí em 3,1536 vezes 10 a sétima. Então, se um ano vale isso em segundos, 76 anos vale 2,4 vezes 10 a nona segundos, né? Uma regrinha de 3 aí para achar o período. E aí esse período vai entrar aqui, ó, ao quadrado, né? E com isso a gente obtém um valor de A, né, sendo aí 2,7 vezes 10 a 12 metros. Então, tá aqui o nosso A, calculado. O raio de periélio foi dado no exercício, né? E aí a gente encontra o raio de afélio, 5,3 vezes 10 a 12
metros. Está aqui aí a nossa resposta do item A. No item B, ele quer perguntar a excentricidade da órbita do cometa Halley, né? Excentricidade Ezinho aqui. Então, a excentricidade, né, se a gente lembrar aqui, vamos voltar lá no slide da primeira lei. Aqui, ó, né? Lembrando aqui a excentricidade. Então, olha só, essa distância que está aqui, ó, EA, ela é a distância do foco até o centro da elipse. Então, o meu azão, né, que é o meu semi-eixo maior, ele vai ser essa distância aqui, que vai ser o meu raio de periélio, mais essa distância do foco até o centro, né, mais EA. E aqui está a minha variável, né, da elipse. É ela que eu quero. Então, o azão é o raio de periélio mais EA. É essa expressão que eu vou usar para resolver ali o meu exercício. Chegando lá. Opa. Então, ó, o azão é o raio de periélio mais EA. Né? Isolando o Ezinho, que eu quero aqui, é ele que eu quero descobrir, certo? Então, EA é A menos o raio do periélio. Então, A dividido por A vai dar 1, né? Menos R de periélio dividido por A. Né? Fazendo essa continha, eu vou chegar numa excentricidade de 0,97. É uma baita de uma elipse, né? Quase aí uma elipse perfeita que o nosso amigo cometa Halley faz em torno do Sol. Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Beleza, professor? Ficou alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ok. Então é isso. A gente fica por aqui e na semana que vem. Na semana que vem não, né? Na quinta-feira a gente volta aí com a nossa última aula envolvendo gravitação, né? Já aí com a parte de gravitação de Newton e as relações de energia. Certo? Prova é dia 17, né, professor? Naquele mesmo esquema sempre. Isso, exatamente. Beleza, então. Ok, galera. Combinados, então? Então é isso. Um abraço, se cuidem aí e até quinta-feira. Valeu. Até mais, professor. Até mais. Até quinta.